Se estiver começando, você me avisa. E vou passar aqui já. Vamos lá. Ok. Tá passando, tá passando. É 10 segundinhos só. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Leus do dia 23 de maio de 2022, né, intitulado Ateliê Metodológico. Primeiramente, dar as boas-vindas à professora Bianca Freire, que é professora de Sociologia da USP e pesquisadora associada do Centro de Estudos da Metrópole. Depois ela vai se apresentar melhor, vai falar melhor, né? Apresentar também o Bruno que é graduando em História e bolsista de Iniciação Científica da FAPESP. Sejam bem-vindos, né, ao Leus, tá? Normalmente, vocês, depois da fala de vocês, a gente abre para perguntas. Então, você que estiver assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, né, vocês podem colocar perguntas lá que a gente, no final, repassa para os palestrantes. Sintam-se à vontade para fazer isso. E depois, essa mesma palestra vai estar disponível no canal do YouTube do Leus. Não esqueçam de seguir também, tá? E aí, assim que tiver, a gente disponibiliza o link para todos vocês. Rafael, vou passar agora para você a fala, né? Rafael não precisa de apresentações, quem está aqui já o conhece. Vou pedir para você apresentar os professores e pode começar. Acho que está ótimo, você já apresentou. Para mim é um grande prazer estar aqui com a Isis, Bruno, a Bianca. Então, a Bianca já conheço de longa data. Enfim, ela tem um papel importantíssimo tanto na produção sobre cidade e também na constituição de acervo no esforço de disponibilizar esse acervo para pesquisa, né? Eu acho que um país que falta tanto de memória e que peca tanto na construção de arquivos e acervos, a gente sabe que isso é sempre um ato político, né? Enfim, então acho que é valorizar muito o trabalho do Urban Data. A Bianca, provavelmente, vocês vão fazer um histórico, mas, obviamente, o Urban Data vem de um trabalho enorme e de um esforço extremamente grande da Alicia Valadares, e que a Bianca retomou, continuou desde há muito tempo. Enfim, então, eu passo a bola para a Bianca, agradeço muito a presença aqui e espero que a gente possa utilizar, aproveitar demais assim, a quantidade de possibilidades que o Urban Data, sobretudo no contexto, no site novo, pode nos disponibilizar também. Então, super obrigado pela presença, a palavra é de vocês. Eu vou pedir para Bruno e Isis se apresentarem, aí eu falo em seguida. Pode ser? Então, Bruno. Oi, gente. Vocês me escutam? Todo mundo me escuta? Gente, meu nome é Bruno Vera Borges, eu sou graduando em História na Universidade de São Paulo, eu estou no 4º ano. Eu ingressei no Urban Data em 2019, no 2º semestre, como bolsista do Programa Unificado de Bolsas da Universidade de São Paulo. E eu estou no Urban Data até hoje, agora eu sou bolsista FAPESP e participei aí desse processo todo do lançamento do site. E é isso, basicamente. Isis, você pode falar? Porque, na verdade, a Isis está aqui, veio para assistir também. Ah, lindinha, vai. Vocês me escutam? Tudo certo? Muito. Eu também entrei no Urban Data em 2019. É um grande prazer estar aqui trocando com vocês. O Urban Data, que é um projeto tão incrível, assim, e Bianca que nos recebe tão bem. Eu sou graduanda em Ciências Sociais na USP e estou provavelmente no meu último ano. E é um prazer estar aqui. Então, assim, eu sou, né, como já foi dito aqui, eu sou professora da FEFELESH, do Departamento de Sociologia, e coordeno o Urban Data, na verdade, desde 2013, quando eu ainda era professora da Fundação Getúlio Vargas. E aí, com a minha vinda, né, para a USP, eu trouxe o projeto e durante muitos anos, na verdade, a gente ficou lutando com questões operacionais, né, com dificuldades operacionais. E aí, finalmente, esse ano a gente conseguiu botar de pé, e graças muito, né, à colaboração de jovens entusiasmados como Isis, Bruno, né, e o restante da equipe, a gente conseguiu
fazer, né, de fato, um site que tem, né, que realiza essa vocação do Urban Data, né, que é de servir a comunidade, né? Então, o que a gente estava fazendo antes era ir ajeitando todas, né, todas as coisinhas que a gente já tinha na base, fazendo também, eu vou contar aqui para vocês, né, a gente vai falar dessas outras iniciativas, o podcast, né, e tudo mais, mas assim, agora a gente está mesmo vivendo o que é vamos dizer assim, a razão de ser do Urban Data, né, que é disponibilizar de forma, esse acervo bibliográfico de uma forma organizada, né, e que as pessoas possam fazer uso como fonte de pesquisa, mas também de divulgação dos seus próprios trabalhos, né. Então, eu, na verdade, fui bolsista também de iniciação científica do Urban Data, né, eu era aluna de graduação de Ciências Sociais da UERJ, e Lícia Valadares, então fundadora, né, idealizadora, né, essa mente incrível que né, visualizou e vislumbrou essa possibilidade de um banco de dados bibliográfico informatizado no momento que não tinha internet, assim, né, não tinha Google, não tinha nada parecido com isso, né. E ela era professora, então, do IESP, né, do IUPERJ, desculpa, que hoje é o IESP. E aí eu, né, fui selecionada nesse processo de uma equipe que sempre foi, assim, também era uma insistência de Lícia, que a equipe sempre fosse multidisciplinar, isso eu procuro manter também, tanto é que temos, né, Bruno, temos o Vanner, que é da filosofia, a gente sempre está procurando também, né, tem 3 pessoas da geografia, bolsistas muito queridos também, para dar justamente essa diversidade que constitui os estudos urbanos, né? Então, eu acho, Bruno, que a gente pode começar, né, um pouco, só para eu recuperar aqui. A gente imaginou que essa oficina, essa conversa hoje, podia ser em cima do site, que é a interação, a interface que vocês, de fato, vão operar, né, do Urban Data. Então, a gente tem né, tem as várias páginas, a gente vai passar por elas, e aí, por fim, a gente pensou em fazer essa experiência, tanto de pesquisa quanto de inserção na base, né? Eu não sei se Bruno consegue abrir o Quem Somos, né? Mas a gente conta nessa página, mas, enfim, né, um pouco da história. Não, vamos voltar na home, né, Bruno? Para a gente passar ali para baixo, por favor. Todo mundo a gente consegue sempre... ver? Oi? Tá todo mundo conseguindo ver? Sim, eu acho que sim. Tá. Então, a gente aí, né, na home, a gente coloca sempre notícias, né, e aí a gente dá destaque para os podcasts, então os últimos episódios, inclusive recomendo fortemente que vocês escutem a entrevista feita com o orientador de vocês. E aí, Rafael, eu não agradeci. Eu tenho que dizer que Rafael é super parceiro, é um pesquisador cujo trabalho eu admiro muito, eu acho assim, né, de uma qualidade exemplar e além de ser uma pessoa muito, né, solidária, muito, muito querido e sempre assim, né, a composição, né, desses historiadores, Elimar Amoroso, que teve com a gente aqui fazendo um pós-doc também na USP, que eu sei que vocês também conhecem, né, eu imagino, e Mário, né, todo assim, um pessoal muito querido. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês também, né? E depois, agora ainda mais, depois de ter escutado quais são os seus temas de pesquisa, seus projetos, que são todos muito interessantes. Então, enfim, então a gente tem aqui sempre um destaque para as notícias e para né, em geral, destacando o último episódio do podcast. A gente tem 2 podcasts, a gente vai falar deles. Então, a gente pode ir lá para o Quem Somos, Bruno. E aí, não faz sentido, né, a gente ler tudo aqui, que, enfim, mas a gente conta um pouco dessa origem do Urban Data, né, então, de como que foi um trabalho visionário mesmo, né, então, assim, Lícia imaginou que era, e essa é uma tradição que eu acho que é importante reforçar, só para dar justamente, assim, o tom dessa conversa que eu acho que a gente precisa ter hoje, né, essa ideia de que o conhecimento ele é progressivo, né? Eu sempre quando eu dou aula de métodos, né, de pesquisa, estou dando esse ano novamente, né? E aí uma das coisas que sempre aflige, talvez esteja acontecendo justamente agora, né? Quem está fazendo sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, é essa certa agonia que dá diante dessa vastidão de coisas que já foram feitas, escritas no mundo sobre o seu tema de pesquisa, né? Por um lado, a gente precisa reconhecer a existência, né? E hoje, com
com essas ferramentas, né, e com a quantidade de coisas que são publicadas, isso se torna ainda mais, né, às vezes mais aflitivo, porque você sabe que são milhares, milhões de coisas, né? E, ao mesmo tempo, assim, isso, por um lado, potencializa, né, a pesquisa, a gente, nossa, quanta coisa, né, quanto conhecimento a gente pode acessar. Por outro lado, a gente precisa ser mais seletivo, a gente precisa fazer isso de uma forma mais sistemática, a gente precisa, né, tomar conhecimento, né, e fazer uso dessa bibliografia que nos antecede de uma maneira que, de fato, né, faça sentido em relação à pergunta de pesquisa que a gente quer responder, né? Então, Lícia sempre teve assim, muito empenho em fazer, né, tentar organizar essa bibliografia sobre os estudos urbanos e estudos urbanos relativos ao Brasil, porque tudo que entra aqui no Urban Data é sobre o Brasil, ainda que possa ter dimensões comparativas, né, trabalhos que comparem Brasil, cidades brasileiras com cidades de qualquer outro lugar do mundo, né? Mas assim, que fosse, né, um trabalho de reconhecimento, então, de tudo que foi feito ao longo dos anos, né, e ao longo de muitas décadas, né? A gente, das primeiras referências que a gente tem no Urban Data remete aos anos 40. Então, esse reconhecimento, esse resgate histórico, e ao mesmo tempo colocando essas tantas produções, tantas referências para conversar entre si, né? Então, eu vou mostrar aqui como é que a gente consegue fazer isso a partir dos indexadores que estão no Urban Data, né? Então, uma coisa um pouco aflitiva, né, quando a gente está nesse processo também, de construção da própria pesquisa, que a gente quer muito que o nosso trabalho seja original, né? A gente quer muito que responder uma pergunta que ainda não foi respondida, tá? É claro, né, que isso pode acontecer, mas isso não necessariamente remete ao melhor trabalho, ou à melhor pesquisa, né? Muitas vezes a boa pesquisa é aquela que atualiza temas que já foram, né, estudados, mas que não foram vistos a partir de um determinado ângulo que a sua pesquisa vai trazer e vai iluminar, né? Então, assim, em relação, por exemplo, né, ao tema da favela, que é um tema, né, que é comum a vocês aqui, né, que estão no grupo de Rafael, muita coisa foi escrita já, né? Tem muito trabalho feito, né? Mas é possível que de falar da localidade que vocês estão tratando não tenha tanta coisa, ou pode ser que uma abordagem, né, mais específica também não tenha sido contemplada. Tudo que está no Urban Data ajuda a gente a pensar e organizar essa multiplicidade de coisas e colocar a nossa pesquisa também em perspectiva, a gente entender melhor com quem que a gente quer dialogar, quem são os nossos interlocutores, quem são os nossos, né, com quem a gente vai dialogar do ponto de vista, assim, né, analítico, conceitual, tá? Então, bom, a gente recupera um pouco dessa história, como que foram as parcerias, né? O Urban Data, lá na origem, se beneficiou bastante, né, por muito tempo do apoio do CNPq, depois de outras instituições, e aí, né, teve um período bastante complicado do Urban Data, que coincide com a crise da Cândido Mendes, né, que era onde o Urban Data estava, a instituição a qual o Urban Data estava vinculado naquele momento, e aí acaba tendo um período largo, assim, que ficou, inclusive, né, sob coordenação do professor Machado da Silva, que também deve ser uma referência bibliográfica para vocês, né, que trabalham com favela, né, relevante, mas, enfim, né, assim, com muitos problemas técnicos, né, veja bem, né, que nesse processo todo, quantas coisas, em termos de linguagem, de tecnologias de informação, quanta coisa aconteceu, né? Então, o Urban Data precisou se atualizar nesse sentido também, né, não só da sua parte mais, vamos dizer assim, substantiva, né, da própria, né, dos próprios parâmetros de organização dessas referências bibliográficas, mas também do ponto de vista tecnológico, né? Enfim, estamos aqui, a gente conseguiu vencer essa etapa, quer dizer, estamos vencendo, tá? Porque, né, todo dia a gente descobre mais uma coisa, entendeu? Mas, enfim, então vamos, Bruno, vamos Então, né, faz todo sentido, depois de falar tanta coisa sobre Lícia, né, que a gente destaque, e isso eu acho que é uma das coisas bem lindas aí do trabalho, né, do site, é disponibilizar uma bibliografia que é, né, de autoria de Lícia, mas que assim, marca muito um campo, né, marca muito a própria trajetória dos estudos urbanos no Brasil. Tá? Então, Lícia escreveu, né, ela talvez seja mais conhecida
pelas reflexões dela sobre, né, as favelas cariocas e em especial né, o livro que é A Invenção da Favela, que né, se tornou uma referência incontornável para quem estuda a favela, né? Mas Lícia escreveu sobre habitação, ela escreveu né, sobre movimento social e sempre fez também muitos exercícios de balanço da produção. Tá? Então, ela tem textos, assim, um dos artigos dela, dos mais citados, assim, é justamente um balanço da produção que ela escreveu, primeiro em francês, primeiro em inglês, depois em francês, sobre né, o que vinha sendo escrito sobre favelas e estudos né, urbanos de uma maneira mais geral. Então, assim, algumas das obras a gente coloca, né, a gente digitalizou. Então, pode descer, Bruno, só para a gente ver? Então, aqui, A Invenção da Favela, a gente não conseguiu reproduzir ele na totalidade por conta de direitos né, da editora, mas a gente coloca lá a apresentação e tal. Nesse livro de baixo, esse Corporativismo e Desigualdade, que é uma coletânea, tem um texto que eu acho que é um dos textos mais legais de Lícia, um dos melhores textos, eu acho, de exercício, né, assim, a sociologia urbana no seu melhor. Tá? Ele chama 100 anos pensando a pobreza urbana no Brasil. Não sei se Rafael gosta muito desse texto, né? Eu acho assim incrível, porque é um texto curto, né? Um capítulo de um livro, e ela faz uma trajetória assim, né? Lícia tinha muito essa coisa de pensar o pensamento, né? Então pensar as próprias categorias, pensar como é que as categorias emergiam, a própria categoria de favela, né? Então, e o tema, né, que vai, na verdade, perpassar a obra como um todo, é o próprio tema da pobreza mesmo, né? Então, esse eu acho que é exemplar dessa pegada dela, né? Da centralidade do tema da pobreza, né? Aí a gente né? São outros textos clássicos, né? Coisas que estão fora de catálogo há muitos anos, né? E o clássico absoluto, que é o Passa-se uma Casa, né? Eu acho que tá para todo mundo que está aí com essas, né, em alguma medida tocando no tema da habitação, esse livro realmente ele é né, uma referência. Lícia foi uma das primeiras, na verdade, talvez a primeira, né, que ela tenha sido realmente pioneira. A gente não tem um registro né, definitivo sobre isso, mas a primeira pessoa a fazer pesquisa etnográfica né, e residir numa favela para fazer uma pesquisa, talvez tenha sido ela, né? No mundo, né? Então, ela né, foi morar na Rocinha no fim dos anos 60, né? E isso é impressionante, assim, né? Ela já vinha de uma trajetória, né? Enfim, de todo um circuito. Ela foi aluna da PUC, como vocês, né? Mas fazendo ciências sociais, né? No caso, sociologia, era o curso de sociologia e política, né? E enfim, né, por toda uma conjuntura né, de parcerias, né, de pessoas com quem ela ia trabalhando, ela decidiu fazer né, essa pesquisa de campo na Rocinha, a Rocinha com essa né, já tão consolidada presença da PUC na Rocinha, né, que foi se atualizando ao longo dos anos. Mas ela certamente foi pioneira nisso, né? E aí tem coisas assim muito incríveis, né, de notas de campo dela e notas metodológicas assim, né, que nos servem muito, muito para quem pensa e está, né, tendo essa experiência de fazer pesquisa de campo, pesquisa qualitativa, né. Eu sei que muitos de vocês também trabalham com documentos, né, mas também trabalham com né, observação participante. Então, eu acho que esses são trabalhos exemplares, assim, muito inspiradores, sabe? Enfim, aí temos né, o Reestruturação Urbana, que também tem aí um texto super interessante já nesse bojo dos anos, já nesse debate mais sobre globalização, tá? E o Pensando nas Favelas do Rio de Janeiro, que eu imagino que vocês conheçam, né? Ele está reproduzido aí toda a parte mais analítica, né? Pronto, Bruno, vamos... Então, esse é o acervo que a gente está chamando né, do acervo de Lícia, mas ele também tem uma outra parte que talvez mereça a atenção de vocês, assim, né, de fazer um uso... tá, vamos passar nas publicações, né? Então, a gente tem aqui o que a gente está atualizando, estamos colocando coisinhas que a gente vem fazendo, né? Então, a última foi esse balanço que a gente fez da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, que, inclusive, amanhã a gente vai apresentar numa mesa, nesse congresso grande, né, que é o encontro da Associação Brasileira né, de Estudos Urbanos e Regionais. A revista
é super, né, uma revista muito importante dos estudos urbanos, e a gente fez um trabalho de reflexão sobre os 10 últimos anos de produção da revista, tá? Com uma parceria com a editoria da revista. Então, assim, vocês podem ler o relatório, né? Amanhã a gente vai fazer uma apresentação mais sistemática, né? De manhã e à tarde. Mas tem coisas mais antigas, então tem um texto que Lícia e eu escrevemos para essa coletânea, organizada por Lúcia Lippe, então é um texto que vai falar da produção da sociologia, tá? Talvez vocês achem interessante, e tem os 2 primeiros, né? As 2 primeiras publicações feitas pelo Urbanato, 1001 teses sobre o Brasil urbano. Então agora 1001 não dá nem as teses sobre São Paulo, porque elas são muito mais que isso, né? Mas naquele momento foi possível localizar 1001 teses. A gente está falando do comecinho dos anos 90, tá, gente? Antes de banco de teses e dissertações da CAPES, tá? Então tudo feito assim, indo nas bibliotecas, né? Eu tinha o meu papel nessa época na equipe era produzir resumo, né? Então nem todas as teses tinham resumo, hoje é uma prática, né? Não existe tese sem resumo, e fazia também traduções dos resumos em inglês, né? Que estavam em inglês, enfim. Então, e depois a gente fez o Rio de Janeiro em teses, tá? Agora o nosso projeto principal é o São Paulo em teses, que a gente está trabalhando com ele, né? A gente pretende finalizar até, né, assim, até dezembro, e aí vai estar disponível em formato, né, de e-book para download gratuito e tal. Tudo que está no Urbandata é gratuito, né? A gente não existe nada aí que seja pago, tá? Cobrado de maneira nenhuma, até porque é pensado assim, né? Numa coisa, numa rede colaborativa mesmo, né? Tá, e aí a gente tem aqui, né, notícias, coisinhas que saem a respeito do Urbandata, e acaba tendo também um caráter aí histórico. Aí não sei se Rafael chegou, né? Porque a gente botou coisas assim, bem. Pode descer, Bruno. Coisas que são legais de ver, coisas, né? Pode descer, Bruno. Tem coisas, né, que são os meninos apresentando em eventos, mas tem coisas antigas assim. Pode clicar nessa última, Bruno, que quando o 1001 Teses saiu, notícia do jornal, quando o trabalho foi publicado, e aí a grande coisa era essa: oh meu Deus, já existem 1001 teses, né, sobre o Brasil urbano, né? Então hoje, assim, isso ajuda a gente a ter a perspectiva histórica da quantidade, né, de como a pós-graduação mudou o seu perfil, porque de fato, né, tudo que era muito concentrado, né, em algumas cidades, sobretudo nas capitais, né, ao longo dos anos, especialmente, né, nas décadas de 2000 e 2010, se ampliou muito, né, assim como diversificou muito, e vocês sabem talvez, né, melhor do que eu, o próprio perfil, né, dos estudantes de pós-graduação. Nesse momento aí a gente fala realmente de uma pós-graduação muito elitista, né, muito concentrada, e hoje a gente tem muito mais, né, uma diversidade enorme de cursos, e é isso que a gente está enfrentando em relação a essa publicação do São Paulo em Teses, né? Então, muito mais produção. Mas é interessante ler essas matérias, né, e ter essa perspectiva histórica também, né? Vamos lá, Bruno. Eu estou falando mais rapidinho para a gente poder, para garantir que a gente tenha o tempinho de interação legal, né? Mas assim, qualquer hora que vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Rafael também, assim, né? Qualquer um de vocês. Tá, Bruno, vamos para a coisinha dos podcasts, né? A gente tem, né? Já estamos na 4ª edição, Bruno? 4ª temporada? 4ª temporada. 4ª temporada do Urbanidades. A gente tem, né, a gente tem muito orgulho desse projeto, foi um dos primeiros. Agora a gente tem muito podcast, né? Explodiu aí com a pandemia, né? Mas quando a gente começou Urbanidades, eram poucas as experiências de podcasts no Brasil, assim, podcasts acadêmicos, né? E a gente mantém esse formato, né, com algumas variações aí ao longo das temporadas, mas sempre recebendo pesquisadores, pesquisadoras que tratam, não importa a disciplina, né, o programa de origem, mas que tratam de algum aspecto do urbano brasileiro, também aí em perspectiva comparada, né, se for o caso.
E a gente também tenta diversificar o tipo de publicação, né? Então, tem gente que acabou de defender o mestrado, a gente já está pensando assim, vocês eventualmente serão, né, convidados, convidadas, mas a gente tem, né, o pessoal desde que faz... inclusive é uma coisa que, né, Bruno, que tem, faz sucesso, né? Tem muito... Nesse exato momento, a Urbanidade está próximo de bater 30 mil views, assim, por assim dizer, né? 30 mil escutadas. É. É muita coisa. E Uhum. a gente já está com 5 mil seguidores no Spotify, né? Que é um número absurdo, assim. É um retorno Muito muito legal. legal. A média dos episódios fica 400, 500 views, assim. É bem, bem legal. E aí, um salve para João Freitas, que é o nosso produtor executivo do Urbanidades. E a gente também trabalha muito no esquema de colaboração, então essa última entrevista, né, foi uma entrevista que é sobre as facções, super interessante, pessoal. E são as facções, a chegada das facções, né, chegado o estabelecimento delas em Porto Alegre e em Belo Horizonte, né, em Rio Grande do Sul e Minas Gerais, né. E aí a Isabela Viana ajudou a gente a fazer a composição da mesa, né? O Apoena participou, o Apoena foi aluno da UERJ, agora está com a gente aqui na USP fazendo doutorado. Então, assim, a gente também tenta fazer muito essa diversificação, tanto das disciplinas, né? Legal, Henrique. De temas e de gênero, né? Então, também a gente sempre procura, né, fazer essas composições, né? Temos nossa, tem muita coisa, muitos temas diferentes. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar os temas, né, de interesse de vocês, tá? Excelente para estar, né, a hora que você está lavando uma louça, está passando uma roupa, vai lá e escuta. Tem Tá? desde Recife Cinemática, né, sobre Kleber Mendonça Filho, até mobilidade, minhocão, pluralidade. Bruno gosta de futebol, né, Bruno? Adoro. Tudo que tem a ver com lazer e futebol, adoro. Legal. E um outro projeto que a gente fez, isso foi um projeto experimental e foi, na verdade, um trabalho enlouquecido, que foi essa série que a gente chama de audiodocumental, né? Que se chama Sobrevivências. Então, são 5 episódios apenas, que então recupera aí, né, a trajetória de personagens, né, jovens, assim, estudantes como vocês, que não sei se vocês têm essa, né, sabem, tem essa informação, mas as cotas chegaram muito depois, né? As cotas na universidade com bastante, vamos dizer assim, atraso em relação ao Rio, né? E a USP foi a última universidade pública a ter cotas, né? Uhum. Então, assim, a gente conta um pouco dessas histórias. Na verdade, a gente não, né? Os próprios personagens contam, narram suas histórias e a gente vai trabalhando, né? Pensando com eles alguns temas e a Juliana, que é da equipe do Urbandata, ela é a voz, né? De conexão, ela é assim, o fio condutor. Ela mesma também uma aluna de periferia que chega na USP, na geografia, né? E também tem todos esses impactos, né? Os corpos negros, os corpos que não são ainda tão usuais ainda, né? No espaço da USP. E eu acho que tem histórias assim muito legais e que ajudam, para mim, né? Como experiência de professor e tal, foi assim muito enriquecedor, né? Ouvir essas histórias. A gente sempre sabe das coisas, né? Mas é muito diferente quando a gente escuta em primeira, né? Assim, primeira pessoa as histórias serem narradas, né? Eu falando como, né? Com todo o meu privilégio, né? Então, assim, tem uma arte muito linda que foi feita, né? Um rapaz, Pichain, que é um aluno da matemática da USP e que faz trabalhos assim visuais muito lindos, né? E ele trabalhou com a gente para fazer essas capas. Eu acho que só as capas eu acho que já são, né, assim, uma coisa muito preciosa, né? Então também ficam, né? Então, um incentivo para que vocês escutem essas, você tem, né, que ir escutando e digerindo assim mais, né? Então, pronto, esses são nosso braço de extensão, né? Esses são projetos de extensão. E aí agora vamos, né, para assim, falar uma coisa que a gente faz, inclusive, para o podcast, é que a gente consegue pesquisar os podcasts por área temática, tá? Então, quando vocês veem essa organização que está aí, né, pelas áreas temáticas, as áreas temáticas são, assim, talvez, né, o grande pulo do gato que o Urbandata dá, né?
E essas áreas temáticas, inicialmente, elas eram 25 áreas temáticas. Então, eu lembro quando houve, né, lá no fim dos anos 90, ou fim dos anos 90 não, início dos anos 90, que vários especialistas na época, então, assim, Maurício de Abreu, né, Pedro Geiger, da geografia, né, o Lúcio Kovarik, várias dessas pessoas que, inclusive, já, né, faleceram, Alba Zaluar, se reuniram para pensar, né, Machado da Silva, pensar essas áreas temáticas. Tá? E as áreas temáticas tinham a intenção de refletir assim, os grandes temas da pesquisa urbana. Tá? E temas que não remetessem a campos disciplinares, sabe? Que fossem temas justamente que tivessem essa qualidade de atravessar os campos, né? Então, um tema como pobreza e desigualdade, ele não é um tema da sociologia ou um tema né, do serviço social ou um tema da geografia, ele é um tema que atravessa, né, essas diferentes disciplinas. Tá? Muitas vezes, quando a gente vai fazer as nossas buscas, né, e classificar os nossos próprios trabalhos, a gente tem aquela experiência das palavras-chave, né? E aí as palavras-chave, elas têm essa característica, muitas vezes, de ser muito repetitivas, em termos, né, vamos dizer assim, repetitivas em relação ao título do trabalho, né? Ou mesmo, né, só assim, está muito remetida ao resumo, tá? Enfim, né, não é um bom indexador, para falar a verdade, né? Então a gente procura, com as áreas temáticas, a gente procura sair dessa coisa mais idiosincrática das palavras-chave, né? Ou dessa coisa pouco analítica, pouco conceitual das palavras-chave. E aí a gente vai para esse campo que é um pouco mais abstrato, tá? Que permite que a gente, e isso a gente vai mostrar para vocês, que a gente opere, então, justamente essas comparações, esses cruzamentos entre referências bibliográficas que não necessariamente estariam no mesmo campo, tá? Elas não estariam remetendo ao mesmo conjunto de palavras-chave, por exemplo. Tá? Então, lá, as 25, que a gente, né, definiu, que o Urban Data definiu nos anos 90, precisava de uma atualização, obviamente, né? Então, a gente avançou em mais 10 áreas temáticas, hoje elas são 35 áreas temáticas. Tudo que está no nosso banco pode ser classificado em até 5 áreas temáticas, tá? E aí, para ajudar tanto né, a encontrar o que a gente quer dizer com essas áreas temáticas, quanto a própria classificação, então a própria pesquisador, quando vai lá colocar no banco de dados, né, a sua própria produção, a gente organizou, e aí um salve agora para Alexandre Magalhães, que foi bolsista também do Urban Data e hoje é professor da URGS, né? A gente fez junto, mais uma vez, né, consultando inclusive Rafael, né, Mauro, foram pessoas que ajudaram muito a gente a pensar essas áreas temáticas, né, e a gente fez o que a gente chama de tesauro. E aí o tesauro, ele não é um dicionário, né, ele tem essa qualidade de colocar termos em relação, né. Então a gente foi trabalhando com vários termos. Vamos lá, vamos abrir aí uma área. Qual é que você está pegando? Porque está tão pequenininho, não consigo enxergar. Eu vou tentar aumentar um pouco aqui. Tá. Estou em administração e financiação. Não, sabe qual, Bruno, assim que a gente podia colocar? Que o colega falou em memória, né? Memória? Nossa, peraí. É a minha favorita, inclusive. Então, mas é interessante porque Isis fez agora, né, recentemente um trabalho porque assim, falar memória e Bruno levanta a mão, Bruno que é de história, né? Mas Isis fez um trabalho agora super legal com uma área que me é particularmente cara, que é, né, de turismo e cultura de viagem, que eu trabalho bastante com esse tema, né? E a área que faz muita interlocução com turismo e cultura de viagem é justamente essa área. Memória, preservação e patrimônio, né? Então, muitos trabalhos, né, muitas teses, muitas dissertações, muitos artigos vão cruzar isso, né? Vão cruzar turismo, cultura de viagem com memória e patrimônio, né? Então, todas essas coisas, né, das práticas patrimoniais, também, né, essa coisa da representação da diversidade cultural, os próprios, né, a própria questão dos museus e os processos de musealização. Então, todo esse vocabulário está contemplado aqui. Se seu trabalho tem alguma coisa a ver com isso, era de quem? Era Jorge? Agora eu não estou lembrando. Mas que passa por essa questão, né, em algum aspecto, em alguma medida de memória e patrimônio, vai caber aqui, né? E a ideia é sempre essa, que a gente consiga
classificar em mais de uma área temática, não precisa ser necessariamente 5, mas também é interessante que seja mais de uma, né? Eu acho que a gente depois pode voltar também, né, ao Tesauros, né, Bruno? Mas o Tesauros é esse guia, né? Não sei, né? Não sei exatamente onde que vai meu trabalho, vai dar essa olhada, né? Tô desconfiado que seja isso aqui, será que é espaço urbano? Aí você vai lá, né? O espaço urbano é enorme, né? Né? A gente, memória e patrimônio, na verdade, é uma dessas áreas temáticas novas que a gente acrescentou, né? A gente também, né? Mas tem as áreas clássicas, a habitação é uma delas, né? Próprios movimentos sociais, né? Modo de vida imaginário e cotidiano era uma área temática super inflacionada, tinha muita coisa nela, porque ela, na verdade, abarcava um monte de coisas que a gente passou a colocar também em outras áreas temáticas, né? Então, a própria arte e estética, ela não existia, né? Então, muita coisa que estava como modo de vida e tal foi para a arte estética, né? Bom, pobreza e desigualdade é a clássica, né? Super clássica, poder local também. Políticas públicas, super, né? Talvez eu fico imaginando, né, que coisas que vocês trabalharam, estavam falando sobre seus temas, né, vocês aqui que estão os orientandos e orientandas de Rafael, algumas coisas coubessem em políticas públicas, né, para além de habitação, para além, então, além, e assim, é interessante também que, né, nem tudo que é favela vai caber em pobreza, né, então, assim, também é importante a gente ver como é que essas vinculações que parecem tão diretas, elas vão mudando ao longo do tempo, né? Então, se lá no início muitos dos trabalhos sobre favela vinham classificados como pobreza e desigualdade, hoje não necessariamente, né? Então, o que a gente vê explodir em relação, existe também, né? Já trabalhou com isso, um tema muito associado hoje à favela é essa área temática de arte estética, justamente, né? Muita coisa também sobre comunicação, né? Então é interessante a gente vendo também essas mudanças ao longo do tempo. Isso a gente consegue fazer também, né? Tá, então agora, Bruno, a gente pode ir para a própria pesquisa, né? Aí agora é com você, né, Bruno? Eu vou só voltar aqui o tamanho para... Mas vocês estão conseguindo visualizar, pessoal? Vocês estão? Ah, legal. Tá. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês, por favor, formulem, tá? Eu estou aqui eu fiz aqui do outro lado, eu tenho um login interno, né? Que eu consigo fazer alterações. Mas eu vou trabalhar com essa página aqui, que é a página que aparece para todo mundo. Então, acho que é melhor. Mas, enfim, então, dentro dessa parte de pesquisa bibliográfica no site, nós conseguimos criar diversos filtros. Então, e são filtros intuitivos mesmo. Então, você entra nessa parte do site e começa, dentro da sua cachola, assim, a pensar em vários cruzamentos possíveis e ir analisando os trabalhos que você encontra a partir desses cruzamentos. Então, é realmente um trabalho aqui de intuição, de você ir pensando naquilo que você quer achar e cruzando coisas que às vezes não são tão óbvias e encontrando resultados muito interessantes. Eu separei alguns dados aqui, porque vocês são do serviço social, e para mostrar algumas coisas que o banco indica. Eu vou até abrir a minha colinha aqui, que eu separei antes. Aqui, serviço social. Então você está aqui nessa parte de disciplina, né? E você pode começar filtrando, por exemplo, por serviço social. Esse número aqui do lado é o número total de trabalhos dentro dessa disciplina que tem no banco de dados. Então, nós temos 497 trabalhos da disciplina serviço social. Eu anotei aqui também as disciplinas que têm mais trabalho. Sociologia tem 4.757, é muita coisa, né? Tem planejamento urbano, 2.894, história, 2.043, geografia, 1.572, economia, 1.506, antropologia, 1.497, arquitetura e urbanismo, 1.014. São essas 7 disciplinas que estão mais contempladas no banco. Então, é até interessante que algumas outras disciplinas que têm menos trabalhos terem essa atenção maior também, porque são disciplinas que tem 2 opções. A primeira seria que elas não tratam tanto do urbano assim, em relação às outras, né? E a segunda esfera é o fato de elas não terem tantas coisas alimentadas no banco ainda. Então, é uma forma de incentivar
pesquisadores dessas disciplinas a colocar a sua produção aqui, para que a gente consiga cada vez mais ter mais trabalho de mais disciplinas. Então, eu vou filtrar por serviço social esses 497, e aí a gente percebe o seguinte: aqui seriam trabalhos que têm a indicação de serviço social e a indicação de uma outra disciplina ao mesmo tempo. A gente já percebe, por exemplo, que serviço social é uma disciplina que aparece muito ligada à história. São 20 trabalhos dentro dos 497 de serviço social que tem a disciplina história aliada. E a gente percebe também que serviço social é uma disciplina que tem muitos trabalhos também isolados, porque são poucas ali outras disciplinas que têm mais trabalhos juntos com o serviço social, né? Aí aqui a gente tem esse filtro por idioma, a maior parte dos trabalhos são em português mesmo. E aqui a gente entra na parte das áreas temáticas que a gente estava vendo no Tesauro. E aqui é a parte mais legal do site em si, né? Como você começa a fuçar realmente fazendo esses filtros. Então, eu separei aqui, ó, em serviço social, as áreas temáticas que mais aparecem são políticas públicas, pobreza e desigualdade, modo de vida, imaginário social e cotidiano, infância e juventude e estrutura social. Eu dei uma passada filtrando cada uma dessas 5 e encontrando uns trabalhos, tentando encontrar alguns temas que aparecem mais. E Bruno, deixa eu só perguntar se vocês acham isso é intuitivo, seria essas que vocês apostariam? É verdade, Você diria, Rafael? Olha, políticas acho que sim, que acho que é um elemento central da reflexão do serviço social, né? Acho que é um elemento importante. Pobreza e desigualdade, enfim, infância e juventude é um aspecto interessante também. Eu acho que Tá. Não tem nada estranho nisso. não me parece. O que vocês acham, galera? Eu acho que sim. Talvez o imaginário social e o cotidiano é interessante. Acho que fiquei um aspecto mais interessante. O que vocês acham? Eu acho que eu fui por aí também, Rafael, quando faz essa associação com história, né, dá umas questões interessantes, mas no geralzão é isso, né? Políticas públicas, pobreza, desigualdade, é isso. Mas essa sacada foi boa de fazer a associação. Aí dá outras questões para a gente. E assim, Dilma, assim, tem uma coisa de fato, assim, que a cronologia é interessante de ver, né? Porque isso esse é um retrato, assim, né? Como se a gente vai se pegando a fotografia e vendo agora, né? Ao longo do tempo tá isso aí, né? Mas quando a gente divide por década, por exemplo, é interessante, né? Porque aí você vê como isso se altera, né? É interessante. Então, Porque isso talvez vai mudar, inclusive, com grupos de pesquisa, com pesquisadores, enfim. Porque aqui está pegando também... Os novos sujeitos, né, Rafael, que entra nesse cenário também, né? Novos sujeitos pesquisadores. Não, e assim, certamente tem um viés aqui dessa associação com a história que passa por Rafael, né? Sim. Rafael e o seu grupo de pesquisa, né? Então, pode ser que, né, daqui a um tempo a gente voltasse a ter essa conversa e a gente visse que serviço social está muito presente também né, uma outra disciplina que poderia ser saúde pública, né? Então, tem muito também dessas conversas, dessas parcerias, né? Então, certamente, o fato de que o grupo de vocês é um grupo ativo, né? Um grupo produtivo e tal, acaba refletindo aqui também, né? Uma AT que eu selecionei para dar uma olhada mais especificamente foi infância e juventude, dentro do serviço social. E eu achei muito interessante como existem muitos trabalhos da dimensão da educação. Isso eu achei muito legal, assim. Existem muitos trabalhos de serviço social em escolas, muitas em periferia também. Então, eu achei bem legal dar uma olhada nesses trabalhos de infância e juventude dentro de serviço social, assim. Eu não sei se é uma coisa tão intuitiva, mas para mim, que sou da história, eu achei bem legal, assim, essa coisa do trabalho em campo também. Tem muita pesquisa que acompanha uma escola por 4 anos, e isso eu achei bem legal. Eu acho que aqui, especificamente no departamento, eu acho que a questão da educação talvez possa ser que esteja pegando também coisas da PUC de São Paulo ou de outras universidades. Mas aqui, especificamente no nosso departamento aqui da PUC, tem uma pesquisadora muito ativa também com infância e adolescente, e que tem algumas que é a Irene Rizinho, né, com algumas articulações
enfim, que ela até falou no evento, né, que ela foi orientanda da Lícia, né? Não, exato, nossa, Irene foi parceira do Urbandata lá na sua origem, E né? ela é muito ativa também, enfim, É. e trabalha muito, tem correlatos com favela. Mas é uma coisa que modifica no tempo, por exemplo, a presença de ONG terceiro setor, né, como um tema do serviço social. Não está super representado aqui mais, né? Eu acho que isso foi talvez anos 90, não? Talvez. Exato. Porque você falou Irene, eu me lembrei disso, né? Era uma pessoa que trabalhava com essa. Não, teve os anos 90, sim, né? As ONGs foram essa Geral, né? grande descoberta dos anos 90, né? Então acaba sendo um tema que vai aparecer em várias disciplinas, né? A própria sociologia, antropologia, né? Eu filtrei agora por ONGs dentro do serviço social, e aqui já na primeira página já aparece muita coisa da década de 90, ó, 99, 2003, 91, 98. Então, realmente, tem muito. Não, 93, 2011. E aqui na primeira página só, então, realmente, tem muitos trabalhos de ONGs dentro do serviço social da década de 90. Né? Uhum. Interessante. E aí, pessoal, assim, pensando em termos, né, assim, metodológicos, né, como ferramenta para as suas próprias pesquisas, é interessante você pensar assim, bom, né, quais são as áreas temáticas do meu trabalho, né? E aí lançar essas mesmas áreas para ver o que aparece, né? Essa é uma boa maneira, porque a boa bibliografia, né, se a gente for pensar, meu Deus, que agonia, né, como é que eu faço a minha pesquisa bibliográfica, né? A boa maneira, assim, de fazer uma filtragem, uma seleção, é a gente pensar, se a gente lançasse as mesmas perguntas que a gente está lançando, né, se a gente colocasse essa mesma pergunta, essas mesmas referências de área temática, etc., para a bibliografia, né, como é que o que ela diria o que ela me diria, o que ela me devolveria, né? Essa é uma boa maneira de você fazer a seleção, né, dos textos que você precisa priorizar, porque certamente, né, é sempre um exercício de seleção e um exercício, sobretudo, de exclusão, né? Então a gente vai fazer sempre isso, né? Deixar muito mais de fora do que, né? Assim, a gente não tem capacidade de interagir com. Por isso que a gente sempre tem também aquele recurso nos nossos textos, né? De dizer, para saber mais, ver fulano, cicrano, beltrano, né? Aquele recado que você está dando para a leitora, né? De que você não conseguiu, você sabe que existe, mas você não conseguiu dar conta, e aí fica, né, para essa outra pessoa, que, né, sempre há a possibilidade de ler mais do que você conseguiu dar conta, né? E que você não está perdido, né? Que você sabe que está ali, né? Exato, E que... exato. Isso é mais honesto do que ficar citando de segunda, terceira mão, né? Porque é super desconcertante, né, Rafael? A gente vai para a banca, às vezes as pessoas reproduzem os mesmos erros de digitação, porque elas estão copiando exatamente a mesma coisa de não sei, né, de quanto tempo para trás aquilo já foi, entendeu? Então, assim, de fato, é mais honesto você dizer, olha, eu sei que existe, mas não consegui, né? Eu sei que o campo inclui todos esses outros autores e autoras, mas eu estou aqui né, no meu pedacinho que me cabe, né, do caos que é o mundo, eu estou aqui recortando isso aqui, e é com isso que eu vou trabalhar, né? E aí, né, de fato, assim, profundamente nisso que você escolheu, né? E essas pessoas, esses autores e autoras que você escolheu como seus interlocutores, né? Então, acho que o Bandata ajuda também nessa direção, né? Aí o que você pode fazer aqui no site é justamente filtrando cada vez mais. Então, se eu clicar aqui em infância e juventude, eu já vou ficar, ao invés daqueles 467 trabalhos, eu já vou ficar apenas com 111 trabalhos daquele escopo de serviço social, né? Uhum. E aí a gente já consegue ver mais coisas. Por exemplo, dentro desses 111 trabalhos de infância e juventude dentro do serviço social, quais são as outras ATs que têm mais relação? Aparece modo de vida, aparece pobreza e desigualdade, políticas públicas, aparece meio ambiente e qualidade de vida, por exemplo, 7 vezes, estrutura social, 19 vezes, ideologia e política. Enfim, aí cada vez que você clicar, você vai filtrando mais ainda. Então, eu vou escolher aqui ideologia e política, por exemplo. Aí a gente vai ficar com 15 trabalhos, né? E aí, por exemplo, aqui seriam, eu vou, sei lá, colocar religiões, rituais e comemorações. Então, vão sobrar 2 trabalhos, mas aí o que a gente fez? A gente escolheu serviço social, escolheu infância e juventude, escolheu ideologia e política e escolheu religiões, rituais e comemorações. E aí vão sobrar 2 trabalhos aqui, no caso. Então, essa é a experiência que o site proporciona, você ir fazendo esses filtros em cima de filtros e, às vezes, em coisas que não são tão óbvias assim, encontrando trabalhos interessantes, assim, trabalhos que justamente cruzaram essas áreas temáticas e não são tão óbvias assim.
O tipo de material que a gente tem privilegiado, com que a gente tem trabalhado mais, são as teses e dissertações, né? Até porque, assim, a gente sabe, né, tem outras ferramentas de busca, né, como o Cielo, né, é, é, que vão privilegiar os artigos, né? E os artigos é uma infinidade, né? Uma coisa, né? Mas a gente tem privilegiado as teses e dissertações, até porque elas também dão um panorama do processo de produção do conhecimento, como ele vai se organizando no Brasil, né? É, então, assim, o que vocês vão mais encontrar são teses e dissertações, né? O bom também das teses e dissertações é que a maior parte delas, sobretudo as mais recentes, a gente consegue colocar o link e você consegue acessar o documento, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou abrir um trabalho para a gente ver o que mais tem além disso, né? Porque aqui você vai sempre ter o título do trabalho e o autor principal. Mas existem outras informações importantes que você descobre quando você clica, de fato, no trabalho, né? Então, eu vou seguir o mesmo filtro que eu tinha feito aqui, ideologia política e religiões, e vão ter esses dois trabalhos, né? Então, eu vou entrar nesse aqui, presença da Igreja Católica no Estado e seu atravessamento na construção da cidadania através da educação. O caso da favela da Rocinha. Ó. Então, a gente clicar aqui, a gente vai sair justamente nessa parte maior do site que tem as informações mais assim, destrinchadas, por assim dizer. Né? Então, a gente tem aqui o título, aí nós vamos ter o tipo de material, nesse Isso. caso é uma dissertação de mestrado, nós vamos ter o autor, aí vamos ter o orientador, o ano de publicação, o resumo, as palavras-chave, e aqui no final a gente tem as áreas temáticas, a referência temporal, esse é um critério muito legal para trabalhar, né? Essa questão falando da história, né? O pessoal da história adora, né? Essa questão da referência temporal é muito legal para a gente pensar justamente nessas tendências de tema, né? Como a Bianca estava falando. Uma coisa que o site indica muito é o boom de estudos de habitação depois do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Né? Esse é um exemplo muito clássico que a gente já viu na base, mas é evidente, assim. Com o Minha Casa Minha Vida ali no século XXI, né? Ali na 2005, 2010, eu acho, né? Por aí, né? Você tem um disparo, assim, né? Em relação, por exemplo, na segunda metade da década de 90. Né? Uhum. Então, esses desníveis são interessantes. E é interessante como Minha Casa Minha Vida um pouco replica, né, o que foi para trás o BNH, né? O efeito BNH, né? Então você tem assim, você consegue ficar, né, essas visualizações, né? Mas poderia ser que tudo isso que Bruno mostrou tivesse começado com uma pesquisa que a pessoa tivesse colocado lá na busca Rocinha, né? Exato. E aí fosse ver a Rocinha, assim, a Rocinha, né, por disciplina, então como é que a sociologia trata a Rocinha, mas como é que o serviço social trata. Então você pode pegar um mesmo espaço, né, e fazer essa. Então o resumo, né, as palavras-chave são do autor, né, então do autor em geral, né. O critério, né, dessa classificação por referência espacial e referência temporal e área temática são critérios nossos, né, então nós que trabalhamos com esses critérios, né? Tá, eu filtrei agora por Rocinha aqui, e aí vão aparecer todos os trabalhos que tiverem Rocinha no título ou em algum momento ali, né? Uhum. E aí justamente você pode fazer esse caminho que a Bianca sugeriu, né? O contrário, você digita primeiro um termo ou uma expressão, aquela que você quer, e depois você recorre às áreas temáticas ou à disciplina para você filtrar a partir do termo, né? Esse é outro mecanismo que o site oferece. Então, se eu coloquei Rocinha, e a gente percebe, por exemplo, que a sociologia é de longe a disciplina que mais trabalhou com Rocinha, né? São 30 Aí trabalhos. talvez também o viés, né, de origem de ser, né, um pouco que sempre teve à frente de sociólogos, né? Então, sociólogo e sociólogo, né? Mas nós temos, por exemplo, 7 trabalhos no serviço social. É mais do que muitos aqui, né? Mais que antropologia, por exemplo. Ó, já tem material aí para um projeto lá do Sankofa, aí, ó. Aí, ó. Já tá aí, ó. Então, aqui em serviço social, ó, vão sair esses 7 Depois do trabalhos Sankofa, a gente vai multiplicar isso, vai ter mais coisa aí, né? que tem a ver com Rocinha e serviço social, né? Então, esses 7 trabalhos aqui. Eu acho que é basicamente isso, né? Eu fiz aqui um experimento do que o Não site sei se o oferece, né? pessoal quer fazer o ISIS também, não sei se quer dizer alguma É. coisa, mas vocês, se tivessem interessado em alguma outra coisa, porque agora a gente pensou então em ver vocês colocando, né? O exercício da gente colocar um trabalho de vocês, entendeu? Uhum. Mas
Isis, Fiquem quer à falar vontade. algo, né? Eu acho que seria legal depois, se alguém daqui quiser assumir aí e propor para o Bruno. Uhum. Alguém se candidata aí? A gente pode tentar aqui, olha. Eu posso até entrar no login interno aqui, que vai mais rápido. A gente podia colocar a dissertação de Edilma. Olha aí, ó. Sua dissertação Socorro! foi alguma coisa de urbano? Não foi. Não, não. Na verdade, eu comecei a discutir o trabalho do assistente social nos centros sociais. E aí tem uma coisa muito mais do CBCIS, né? Que não era de urbano. Aí depois que eu fui, na verdade, na história, eu fui falar sobre o bairro de Vila Isabel, né? Por isso eu fui para o urbano, Entendi. porque eu Aqui, falo sobre Vila Isabel. aqui talvez a Maíra podia tentar o mestrado dela, Maíra. Será que eles têm um mestrado seu, Maíra? Pode procurar aqui. Deixa eu... Qual o nome? Maíra, você está por aí? Vamos ver. É Maíra com Y. Isso. Vamos ver se ela está aqui. Maíra? Bom, não sei se ela está escutando. Deixa eu ver quem que poderia estar aqui. Senão, acho que ninguém discutia, senão só tem mestrandos, né? Tá. Pode colocar um artigo que tenha feito, não sei se... Exato, também tem... quando você entra em adicionar conteúdo, que é essa primeira parte de você inserir um trabalho, né? Você filtra pelo tipo de documento, né? Pelo tipo... Uhum. O que é de fato esse trabalho, né? Então, vai desde trabalhos de conclusão e monografia, aí de fato vai entrar tese, né? Dissertação, TCC, mas você também tem livros, você tem artigos, enfim, dá para colocar muitos materiais aqui. Por exemplo, produções em periódicos científicos, né? Colocar artigo, resenha, trabalho de eventos anais, entrevista em periódico, produções Bruno, técnicas. Ianca está perguntando se já tem alguma coisa sobre pandemia. Eu acho que sim. Provável, vamos fazer essa experiência, mas deve ter. Vamos ver se a Poena já colocou o Vamos artigo. ver. Aqui, eu vou entrar em pesquisa, então. Já estou aqui. Vou procurar por pandemia. Ver o que aparece. Tá. Já apareceu muita coisa aqui, vamos ver. A primeira coisa que a gente vê aqui é que a sociologia tem mais trabalhos, né? São 5. Tem 2 trabalhos interdisciplinares, né? 3 de antropologia, 1 de ciência política, 1 de geografia. Que legal. Acho legal. E aí, essa avaliação ela é feita pela revista? Como que vocês classificaram a área? Ou pelos pesquisadores? Isso é pelo autor, né? Pelo campo de atuação do autor. Então, assim, eu, por exemplo, não pode ser pelo doutorado, por exemplo, né? O meu doutorado é em História e Teoria da Arte e da Arquitetura, mas a minha disciplina de atuação é a sociologia, né? Eu tô aí, ó. Então, eu acabei de ver aqui, ó. Rafael está aqui. Rafael e Mário, né? Já com pandemia. Que O legal. seu do Glaucio. O meu vocês classificaram com o quê? Vamos lá, olha. Vamos ver o que... Bom, quando tem mais de um autor, complica. Aí a gente, em geral, coloca mais de uma disciplina. Sim. Não, só mostrar, a Poena está aqui também. Ó. Legal. Mas vamos ver se Rafael concorda com a classificação. Vamos lá. Vou Porque quem fez foi Juliana, tá, Rafael? Então você tem que... Deixa eu... Até aqui acho que tudo bem, né? As áreas temáticas. Juliana colocou espaço urbano, meio ambiente, qualidade de vida, modo de vida imaginário, social e cotidiano e políticas públicas. Tá ótimo. Você classificaria assim? Eu entrei como ciência política. Tá bom. Tá bacana, Rafael, tá bacana. Tá vendo? Mas, enfim, eu tenho um problema para me classificar. Não, a gente que tem formação variada, assim, é sempre problemático, entendeu? Mas a gente tenta fazer uma coisa mais aproximada, né? Então, quando tem a gente teve isso para esse trabalho da revista, por exemplo, né? A tese e a dissertação é muito mais fácil, porque aí é o programa em que a pessoa está. Não adianta assim, ela, né? Se ela está no programa de história, o trabalho dela vai ser classificado em história, entendeu? Uhum. Mas diga. Vocês não querem não propor outra coisa? Bom, tem pandemia, mas vocês têm uns temas muito específicos aí, né? A gente queria colocar alguma coisa de vocês já na base, para vocês se verem
no... Foi Maíra, então, Maíra Pessoa, vamos ver se a Maíra... E se não, tem artigos também dessa galera toda aí, hein? Então, bora botar os artigos, pessoal. A Edilma, o Daniel e o Henrique publicaram agora, mas não sei se... Mas foi muito recente, né? Não sei se vai sair. Ué, mas a gente, se já está publicado, a gente coloca, entendeu? Da revista social em questão, né? Da revista do departamento. E já foi publicada, Dilma? Já. Ah, então vamos botar, então vamos lá. Vamos lá. Ó, então como é que você teria que fazer? Você tem que entrar no registro do seu trabalho, aí você vai fazer um cadastro. Eu vou, é porque assim, quando você, eu posso mostrar aqui também, quando você Mostra. entra nessa parte, registra seu trabalho, você vai ter que fazer um login, você vai deixar o seu e-mail aqui, e depois ele vai ser, quando ele for aprovado, você vai conseguir entrar e colocar a sua produção. Para a gente colocar agora, eu posso fazer pelo meu login, no caso, né? Porque aqui Qualquer um dos 3 autores pode botar, né? qualquer Pode. pessoa, qualquer pessoa. Né? Aí esse trabalho, Mas quando... esse, Dilma, é um critério, tem que ser pelo menos um dos autores, Isso. entendeu? A não ser que seja isso. Tipo, a Juliana é assistente de pesquisa de Rafael, a gente sabe disso, ela vai fazer. ela vai Mas colocar. tudo que, assim, pode entrar na... Bora, Henrique, né? Ó, Henrique, eu, Henrique e Daniel. Tudo que tudo que um usuário insere passa pela verificação nossa, Isso que eu ia entendeu? falar. Uhum. Entendi. Para ver se tem. Abram um artigo de vocês aí, porque vocês vão precisar dar uns dados para... Exato. Deixa já eles abertos aí, no Social em Questão, porque aí vocês põem no chat aqui para o Bruno ir copiando. Legal. Então, depois de você fazer esse seu cadastro, você entraria, então, em adicionar conteúdo, né? E aqui você vai justamente escolher esse tipo de conteúdo. A gente vai colocar um artigo, né? Um artigo, né? Isso. Tá, então seria aqui, produções e periódicos científicos. Esses são critérios assim, da biblioteca, né? Isso. A gente seguiu assim, os parâmetros da biblioteca da USP. Artigo de periódico. E aí começa essa introduzir as informações aqui. Até chegar a parte mais legal, que é a parte das áreas temáticas, mais pra frente. Põe aí, por favor, no chat os nomes de vocês, para a gente botar bem certinho. E aí, inclusive, na ordem da autoria, né? Uma coisa importante deixar claro aqui é que todos esses critérios que tiverem um asterisco vermelho do lado, eles são obrigatórios. Então, se você não preencher, o sistema vai dar um aviso falando que está faltando uma informação obrigatória. É que nem o Lattes, né? Exato, que nem o Lattes. Aí aqui, esses outros, então, eles não são obrigatórios. Mas, assim, a gente preza pelo máximo de informação que você conseguir acumular sobre aquele trabalho. Mas, se não for possível, sempre preencher os obrigatórios e é isso. E Dilma, Henrique, vocês vão botar ou vocês querem que eu abra aqui? Rafael, abre aí que eu não estou conseguindo abrir aqui, que eu não consigo fechar. Estou fechando a tela do Zoom. Estou tentando aqui ainda. Você não quer fazer o... Peraí, eu acho que ela mandou aqui, ó. Pronto, aqui. aqui? Lohana, obrigada, Lohana. É esse aqui, gente? Esse, né? É esse mesmo. Tá, deixa eu abrir, então, aqui. É legal que vocês escreveram juntos, né? Isso. É um dossiê. Vocês aí. fiquem atentos, ó, habitação social e a cidade latino-americana. Peraí, esse é um Esse é o último número, né? Isso aí tudo tá para botar. Ó. Ele saiu agora. Fresquinho, Bianca. Pronto, olha isso. Calma aí, deixa eu só... Tá, então, o que eu faço geralmente quando eu vou colocar é dividir a tela, entendeu? Aí eu divido com o trabalho de um lado. Porque, gente, assim, isso a gente teve um maior trabalhão, sabe, corrigindo, porque às vezes você tem muito erro na hora de digitar, né? Então, sei lá, entendeu? Escrever, em vez de Rafael com F, escrever Rafael com PH, sabe? Essas coisas, assim, ou o contrário, né? Então, quanto mais você copia Copiar e colar, lugar né? de publicar, é melhor. Então, eu vou começar aqui. Tem que colocar um autor principal. Eu acredito que vocês três tenham assinado junto, né? Mas aí é sempre o primeiro autor, É o primeiro né? autor. Tá na frente, né? Mas todo mundo vai aparecer quando procurar por autor, entendeu? Exato, apareceu. É que nem Lattes, é o mesmo critério. Então, Vocês aí trabalharam com o quê? Com ordem alfabética, não? Não, acho que foi por contribuição, né? Me parece. Porque às vezes tem o critério de quem já tem doutorado, né?
Aí são todos doutorandos. Tá. Quando tiver mais de 2 autores, você clica aqui em adicionar outro item, né? Vai abrir uma outra aba, aí você consegue colocar o outro autor. Mas aí você consegue colocar o outro autor. Tá. O título da publicação está aqui, né? Certo. Título do periódico. O social em questão. O social em questão, assim? Isso. Tá, o volume série. Isso. Vai estar aqui. Está lá no final. Aí, Aqui, né? Peraí, o número 53, essa é o a série é volume? 25, né? Isso. É isso, né? Ano de É o contrário, publicação. né? É isso mesmo? Eu acho que é isso, né? Acho que é isso aí. Deixa eu só colocar o... E assim, ele tá aqui, ó, E escondidinho. aí é sempre essa ideia de, né, de que aí, estando na base, seu trabalho tem mais visibilidade também, né? Sim. Porque é essa questão. Todo mundo que usa a base e colocar aquela área temática que você colocar no seu trabalho, vai encontrar o seu trabalho, porque ele vai aparecer ali junto, né? Uhum. Então, favorece tanto os autores, porque eles vão ter mais visibilidade, quanto também pesquisadores que estão atrás de bibliografia, porque vão encontrar o seu trabalho, esse trabalho vai ser mais citado, enfim, tem o efeito dominó, né? Então, a página inicial aqui é 65, né? E a final é 86. Palavra-chave. Vamos ver quais são as palavras que vocês escolheram, porque palavra-chave parece sempre aquela última coisa Olha, que a pessoa... habitação já é uma T, né? Mas assim, né, na hora de entregar o artigo, ai meu Deus, palavra-chave, bota qualquer coisa, né? Aí, vamos ver. O que vocês botaram? Habitação? Favela e Estado. Tá. Então, vou copiar aqui o resumo. Só dar um ajustado aqui. Tá? E é um trabalho né, que tem uma... a gente agradece muito quando vem, né, Bruno? Já vem a referência temporal, né? Nossa. Ajuda muito. Já vem no título até. Não, isso é uma coisa que, nossa, A casa agradece. Eu que sou da história, então eu fico maluco com isso. Porque eu encontro muito trabalho que não tem referência temporal. Aí fica uma coisa assim meio... sei lá, enfim. Modéstia à parte, a gente tem um orientador que é historiador. E aí, né, tem outro que... Aí a gente vai colocando. deixando isso. E a gente, muitas vezes também assim, né? Quando são coisas do tempo presente, aí a pessoa não põe, né? Aí a gente acaba botando... Ou então a gente, às vezes, tem que recorrer a coisas muito genéricas, do tipo século XX. Exato, século XXI, século XX. Porque às vezes é um trabalho que você sabe que é do século XX, porque o objeto é do século XX, mas você não tem ali uma temporalização se ele está estudando na década de 60 ou na década de 80, e aí você fica século XX, coloca. O autor do resumo. Mauro, inclusive, ajudou muito a gente a pensar esses critérios lá atrás, como é que a gente ia fazer, porque chega num momento que, assim, é super difícil, né? E não adianta, assim, para esses cruzamentos mais, né, com uma quantidade grande de dados, né, não adianta você ficar, assim, muito no específico, porque você não consegue cruzar nada com nada, né? Então, se Bruno quiser botar a data do aniversário dele no negócio, aí você fica assim, bom, quantas mais datas de aniversário de Bruno? Verdade. Tem essa questão também. Tá, na disciplina aqui, eu acredito que serviço social, né? Bom, vamos deixá-los agora. O que mais, Edilma? O que você classificaria, Henrique? São até 3 disciplinas. Vocês acham eu penso que história... história, eu acho que vai também na arquitetura e urbanismo, não, Henrique? Ou planejamento urbano. O planejamento urbano. Agora que eu vi. É. Planejamento urbano, é isso mesmo. Eu tinha visto. Boa. Tá, aqui em método e técnica de pesquisa é aquela coisa, se foi qualitativo, quantitativo ou misto, né? Nesse caso. Vocês trabalharam com alguma coisa de estatística, de... Qualitativo, né? Só qualitativo. Tá, agora vem a parte das áreas temáticas. São até 5. E aí eu vou deixar vocês aí.
escolhido. Os dois aí, hein? O Daniel está dando aula, então vocês decidem por ele aí. Habitação, sim, né, Dilma e Rafael? Com certeza, né? Sim. Espaço urbano, Daniel, o Henrique? Também. Espaço urbano. Me fala qual foi a pergunta de pesquisa. O que vocês queriam responder nesse artigo? Como que em espaços próximos nós tínhamos duas experiências habitacionais durante esse período, durante essa década, que tem a questão... E a ideia era demarcar a perspectiva não só de favela como tal, mas o subúrbio também, então cruzar essas dimensões. E aí a Vila Vintém é entender que no pós-Segunda Guerra Mundial ela foi uma favela em subúrbio, mas sob risco de ser removida, né? O que retoma essa ideia que são as favelas centrais que foram removidas. Então a ideia era trabalhar como as políticas públicas voltadas à habitação, tanto construíram habitação, como foi o caso do Guadalupe com a Casa Popular, quanto tentaram remover também Vila Vintém e Realengo em áreas relativamente próximas. Então, caberia colocar em política pública também. Acho que sim, gente. Não? O que vocês acham? Acho que sim. Sim. Eu acho que sim. São quantos? Já temos 3, né? São 3. São 5? Até 5. Pobreza e desigualdade é uma boa área ou não? Eu acho que não. Enfim, entra também, mas a gente podia... Não? O que vocês acham? Podia ver... Vocês estão falando alguma coisa de cotidiano, de A gente está interação? falando muito de resistência, né? Da luta por moradia, da resistência dos sujeitos periféricos, dos sujeitos suburbanos, do sujeito favelado na luta por moradia. Não sei se vocês acham que querem abrir o tesouro de poder local? Eu ia fazer isso. Eu ia perguntar também se é um trabalho que tem essa dimensão da memória também, porque é década de 40, década de 60. Não sei se vocês trabalharam com isso. Eu acho que menos nesse, né? O que vocês acham? Menos nesse. Mas eu tinha visto ali planejamento urbano de novo. Planejamento é uma área temática, é verdade. Eu vou colocar ela. Então, planejamento urbano. Isso urbano. Aí falta uma. Eu vou abrir aqui poder local, olha. Aqui temos esses termos, né, dentro da área temática. Aí vocês podem ver se tem alguma relação. Eu vou dar um zoom aqui de novo. Ou talvez dos movimentos sociais, talvez, não sei. Vou abrir movimentos sociais também aqui. Tá, a modalidade de arranjo associativo. Essas são 2 áreas próximas, né? O que vocês acham aí, vocês? Eu penso, Henrique, que vai, principalmente naquele contexto da Vila do Vintém, né? Como é que eles fizeram uso dessa aproximação política. Associação para o melhoramento. Eu acho que isso aí, esse lado de movimentos. Acho que sim. Porque tem alguns casos que o próprio, né, acaba sendo assim, uma categoria êmica, que a gente chama, né? Assim, uma categoria que o próprio grupo fala, né? Nós somos um movimento social, né? Aí você não tem dúvida, né? Aí, talvez no caso de vocês não seja isso, né? Era uma coisa ligada às associações de moradores. Isso. Tá. Então, fechou. A gente colocou espaço urbano, habitação, movimentos sociais, planejamento urbano e políticas públicas. Legal. Tá, agora nós vamos para a referência espacial. Começando por macro-região. A gente tem que sempre colocar do maior para o menor. Maior para o menor, exato. Macro-região é Sudeste, né? Uhum. O F é Rio de Janeiro? Né? Município... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro. Zona. Norte-Oeste. É norte e oeste? Eles estão colados, mas é a fronteira. A fronteira. Assim, apesar, né, Rafael, que naquela época nem a ideia de Zona Oeste ainda estava muito cristalizada. Não, é verdade, isso você tem razão, é verdade. Não se falava Zona Oeste nesse período, não. E nem sei se falava muito Zona Norte, falava meio subúrbio, né? Subúrbio, Mas vai ser bom porque quando colocar o nome, né, aí, assim, talvez, né, todos os trabalhos sobre Vila Vintém aí vão estar, né? Sim. O bairro, aí eu não sei como que vocês colocam, né? Porque a favela é Vila Vintém, o bairro é Guadalupe, mas
Vila Vintém está dentro do bairro de Realengo. Aí não sei como que... Então tem essas, por exemplo, Logradouro, mas aí eu acho que não tem muito a ver, né? Porque já é mais restrito. Porque Logradouro seria justamente isso, uma rua, Não, mas a gente tem, parque, Isis, a gente coloca as favelas em bairros, né? geralmente Em são. bairros. Então é Vila Isso. Vintém e Guadalupe. Tem um exemplo aqui, a favela da Rocinha, por exemplo. É. Mas Então, pode gente colocar não- mais de um. Não Pode pode? colocar. É. Pode. Pode. Então. Não, e a gente Favela, não está querendo reforçar essa coisa de que a favela não é bairro, sabe? Não é Exato. cidade. Então, Sim. Então é favela Favela do quê? do Vintém. Do Vintém. da Vila do Vintém. Assim? Da Vila do Vintém. E o bairro de Guadalupe. Aí não sei se põe ponto e vírgula, não sei. Pode. Se é Ou, possível. ou podemos abrir uma nova aqui também. Maravilha. Bairro. Qual é o nome? Guadalupe. Que está no título aí, ó. Guadalupe. Bairro de Guadalupe. Maravilha. Se fala bairro de Guadalupe ou só Guadalupe? Não sei. Acho que é Guadalupe, né? Tá. Guadalupe? Tá bom. Tá, e tem algum. Não, tem a dimensão do logradouro da localidade? Não, né? Se bem que tem essa fundação. É porque Casa logradouro Plana. pode. É porque a gente vai assim, né? Se fosse, por exemplo, uma coisa em torno de uma praça específica ou de um Isso. prédio, Uhum. entendeu? Isso. É porque as intervenções da Casa Popular em Guadalupe, mais especificamente, foram muito difusas no bairro, né? Legal. Então, tiveram várias iniciativas, como a Casa Balão, enfim, o Getúlio Vargas e outros. Na verdade, assim, essa coisa mais específica é muito, sei lá, o trabalho de Gilberto Velho, né? Assim, um prédio em Copacabana, né? Ou a coisa das ocupações aqui no centro de São Paulo, um prédio fulano de tal, né? Que a ocupação fulano de tal é um prédio, né? Mas, em geral, quando tá lidando com favela, para nessa escala, né? Não vai tão micro, entendeu? A não ser, sei lá, né? Que fosse Rocinha, Largo do Boiadeiro, que fosse uma coisa só sobre o Largo do Boiadeiro, entendeu? Então, Quer botar. Vale, Rafael, botar Casa de Balão e conjunto Se você Getúlio Vargas? Não sei. Ou não, Mas- Rafael? Mas assim, porque aí, não sei. Não ficou muito Porque específico, né? não foi algo muito específico, né? Não foi muito específico. Porque a gente ficou muito na fundação, né? Na Fundação eu Casa acho Popular. que- Acho que não, tá bom. tá. Então, aí nós terminamos referência espacial e agora referência temporal. Aí Então, as décadas 40, você- 60. 40, 60. Vocês ou ajudaram então vai botar de 40, 50 e 60, né? 1970, no sim. caso? É 60. 60. Ah, não, mas parou em 1960 mesmo. 60. Ah, tá. Ok. Então, e a Mas referência... não tem, Bruno, que botar 40, 50 e 60? Eu acho que aqui é meio facultativo, porque poderia colocar, tipo, Mas eu digo década... assim, se alguém quiser saber para ver, né, outras coisas que falar dos anos 50, aí, né, não vai aparecer. pode ser. Então, eu vou colocar, então, década de... Você tem que sempre pensar, sabe, pessoal, assim, qual é a melhor maneira da leitora, o leitor chegar no seu trabalho, entendeu? Isso, é verdade. Sim. Peraí, Você Ah, quer não, que o desculpa. negócio, né, que o povo leia, né? Então, Exato. 1950. por isso que quando a gente escolhe mal as palavras-chave, a gente está assim, 60. dando tiro no pé, Bruno. sabe? Ah, década de 60 também. Sim. Sim. 1960. Ou quando a gente usa a palavra-chave repetindo só as palavras do título, sabe? Aí você, assim, não está fazendo o seu negócio circular, né? Uhum. E aqui eu vou colocar aqui é a localização mesmo, né? Eu vou colocar essa aqui. E aí, é isso. Aí você finalizando, você clica em salvar aqui. Aí se você procurar agora imediatamente, eu não sei se já, né, não vai Ele estar. vai aparecer para mim porque eu estou no login interno. Mas quer ver? Eu vou até procurar aqui. Ele vai para uma fila, sabe, gente? Exato. Ele vai Uhum. entrar numa lista de trabalhos não publicados. Porque todo trabalho que entra novo na base precisa de pelo menos 2 pesquisadores do laboratório que tenham olhado esse trabalho. Então, geralmente, se eu estiver trabalhando... por exemplo, nesse momento eu estou trabalhando com o PPG de Economia da UFSCar, com alguns trabalhos de lá. Aí os trabalhos que eu acho que tem sentido então, e eu estou colocando na base, eles também vão aparecer como não publicados. Porque E aí Isis vai lá e vê se e Bruno vai fez ver- bem, entendeu? Isso, aí Isis vai corrigir o que eu tiver feito errado, ou acrescentar o que ela acha que tem que acrescentar,
Ou ela vai olhar e falar, não, acho que tá bom, e vai deixar como eu fiz, e aí ela vai publicar e vai ficar para todo mundo ver. E é impressionante, assim, gente, como tem erro Sim. no banco de teses da CAPES. É um negócio assim, Rafael, de título errado. É. Assim, você pega no mesmo programa e você vê que, de repente, secretário, não sei, né, que vai fazer o preenchimento, entendeu? E aí bota o mesmo título 2 vezes. Então, assim, fica lá o trabalho, sei lá, né, a tese de Jorge com o mesmo título sabe, de Anca. Aí você, bom, como é que pode, né? Aí você tem que ir lá entrar no Lattes da pessoa para ver de quem era, na final de contas, o título, né? Se era de um ou de outro, e ver qual é o título que de fato Ianca colocou, que não é o mesmo que Jorge, entendeu? É um trabalho assim, inacreditável, né? Mas ó, o trabalho está aqui já, ó. Só que ele está como unpublished, né? Ainda falta publicar. Pronto. Mas ele está aqui. E alguém quer tentar aí, ó, lançar para ver um título, algum tema, É algo muito verdade, a gente pode específico? procurar alguns trabalhos aqui. Pronto, vocês agora já fazem parte do Urban Data Brasil. Já aprenderam a... E assim, a intenção é essa mesmo, né? Que o trabalho assim fique mais e mais, né? Assim, mais gente se vai colocando, que aí, né, mais coisa vai aparecendo. E, gente, assim, né, em momento que tem tanto ataque, né, à produção científica, né? Tanta coisa Assim, dita, né, horríveis sobre o que a gente faz, né? Esses dias foi, salvem o Lattes, É sempre esses momentos de terror e printem, pânico, né? de tensão. arquivem, guardem, não sei o quê, e a gente fica apavorado. A gente podia tentar, assim, por exemplo, aqui, cada um aqui trabalha um tema, assim, um caso específico. Talvez não entrar na matemática, mas sei lá, por exemplo, o que você tem aí de Rio das Pedras, por exemplo? Uhum. Será que a gente consegue? Eu posso ir... A gente pode procurar tanto por autor quanto por título. Exato. Uhum. Porque, assim, na verdade, Bianca, quando você falou da pergunta, né, de perguntar, e que Uhum. você falou que a USP foi bem mais recente a história das cotas, Uhum. e eu acho que aí a PUC tem principalmente o Departamento de Serviço Social da PUC, né? Eu fui aluna de graduação da PUC e hoje eu estou no doutorado da PUC, sou aluna orientada do Rafael, e a gente tem, o programa está com 50 anos, né? O Serviço Social 80 e o PPG da PUC está com 50. E já temos muitos, né, alunos e alunas que foram de graduação e agora estão no mestrado e doutorado. E é visível, e aí é bom quando a gente vê isso em números, em teses, em trabalhos, como modificou o olhar da universidade, da PUC. Isso é comprovado em pesquisas, né? Tem Ianca, que está pesquisando Rio das Pedras. Eu digo que a Ianca é referência, porque é uma pessoa de Rio das Pedras, é uma aluna que está pesquisando. Isso faz uma diferença. Como a gente tem alunos da Rocinha, né, no mestrado, no doutorado, e o olhar deles de pesquisador. A USP já tem isso? Então, tem, assim, casos Estou isolados, né? perguntando. Tem, vamos dizer assim, tem os casos isolados de trajetórias que não passaram pela política de cotas, né? Pessoas que eram residentes dessas localidades escreveram sobre elas, né? Agora que a gente vai ter essa experiência, assim, o programa, né, de pós-graduação em Sociologia, a gente tem cotas também na pós-graduação, né? Então, assim, desde que como eu falei para vocês, né? Eu cheguei em 2015, não tinha cotas, né? Aí eu viajei, passei um ano fora, voltei e, né, a paisagem da sala de aula era outra. Assim, quando incorporou as cotas, eu já vi assim, era visível, sabe? Que tinha mudado o perfil, né? Na pós também, só que aí a gente tem todo o trabalho, como vocês bem sabem, né? De fazer com que, assim, ter políticas de permanência, né? Então, né, chegar e outra coisa é, né, conseguir se formar, entendeu? Isso é uma coisa Bruno, que o Sobrevivências mostra, inclusive, né? Esse podcast que a gente gravou, ele fala muito Uhum. sobre isso. Né? tem muita coisa a falar, tem muita coisa escrita sobre a PUC aqui, que é bem interessante, dos primeiras, primeira geração.
Rafael, eu Bruno, dei você... aula, olha que Fala. loucura, eu dei aula para serviço, minha primeira experiência de sala, né, de aula foi na PUC, antes de eu ir viajar, né, para os Estados Unidos fazer o doutorado. E eu dei aula para o serviço social, eu era da mesmo? dei aula de Sociologia 1, né, de introdução, sei lá. Que ano, Bianca? Cara, 95. Nossa, foi um pouco antes. Eu sou da turma de 2000. Eu entrei na... Então, eu acho que você foi a primeira, né? Foi a primeira A primeira turma de que na serviço verdade social. era uma turma que tinha Bianca Freire. muito, assim, sei lá, talvez, né, 90% dela eram pessoas que eram ligadas à militância. Mas isso foi sempre um esse trabalho perfil. grande do departamento. E Rafael, aí outro dia, quer dizer, ano passado, me procurou uma aluna, ex-aluna, né, dizendo, olha, a gente vai fazer um livro sobre essa turma, né? E aí foi super emocionante, porque aí conta lá que eram os professores, não sei o quê, mas assim, era muito, né? Quando você pensa assim, que não tinha política instituída, né? Não. Então era tudo meio experimental, né? Então, assim, as pessoas não tinham bandejão, entendeu? E aí uma das coisas que elas vão contando que tinha que depois dividir lanche, dividir. né? E o bandejão, você tinha que pagar, as pessoas entravam em duas, né? Aí pegavam um prato mais cheio possível, comia metade, passava... É tenso, vendia de tudo. Tem histórias assim. Não, e como as pessoas se sentiam, bom, né? Hoje, mas se sentiam assim, ETs ali, né? Porque era, né? Não é mole, não. Não é mole. E isso a gente está falando, né? Então, esse registro é interessante, né? E quem está à frente disso é uma... Como é, meu Deus? Eu tenho que procurar o nome dela. Ela é uma querida, assim, e ela uma freira católica, né? Mas, assim, muito do que a sobrevivência do grupo teve muito a ver com sabe, esse compromisso um com os outros, né? De vamos até o fim, se você hoje não pode, eu te empresto, amanhã você, né? E a roda gira e vamos embora, né? Então, assim, porque não eram políticas institucionais. Aí apareceu várias coisas, Rio das Pedras, não? Eu primeiro tentei filtrar por palavra e expressão, mas às vezes esse comando, às vezes o site ele não reconhece. Mas aí eu fui para título, ou seja, todos os trabalhos que tiveram Rio das Pedras colocados no título, e aí já apareceu. Agora pode ser que seja o Rio das coisas. Pedras em outro lugar do Brasil, né? Não necessariamente Rio exato. das Pedras. Aí, olhando aí, me parece que é Rio das Pedras mesmo. Tá. Tem a favela como cartão postal, um tour em Rio das Pedras, Marcelo Henrique Ferreira. Como é que é esse? Deixa eu ver, abre aí, por favor. Vou abrir agora. Tá. A favela como cartão postal. Tem tour em Rio das Pedras? Eu não sabia. 2002, olha. Mas não devia ser, deve ser a pessoa fazendo, né? Não a pesquisador fazendo, não o tour organizado. Na verdade é um artigo, né? É um artigo. Depois a gente tem que procurar isso. Deixa eu ver outros aqui. Depois a gente pode, aí vamos botar a Fábrica Confiança, não sei, ou Vila Operária, ver o que é. Utopia da Comunidade Rio das Pedras, uma favela carioca. Esse é um clássico. Esse é um clássico. É do povo, né? Ele é um livro coletâneo, né? Tá. Burgos ainda é colega de vocês, né? Da sociologia. Ele é o atual diretor. Né, olha, tá. Tem essa dissertação aqui, de 2008. Luiz Kleber Rodrigues Farias. Kleber que foi da equipe do Urbandata. É? É. Olha só. Tá aqui, ó. Kleber foi um dos casos de Lícia lá para coisa dos universitários da favela. Né? É muito legal o trabalho dele. O olhar aí. Vamos ver isso aqui. Já viu, Ianca? Tem que entrar e já pegar tudo isso aí já. Ó. O link. Olha, tem esse aqui também, achei interessante. O olhar do mestre, a representação de identidades nas escolas públicas. Ó. Que legal. Acho que é dentro da coletânea, dentro da coletânea, a utopia da comunidade. Interessante. Quer tentar outra coisa? Não sei, vem aí vocês, a Cruzada São Sebastião, ou Vila Operária. Põe Vila Operária, vamos ver o que aparece para Dilma. Vila Operária. Aí vai aparecer. Apareceu 12 coisas. Não muito não.
Eu acho que essa aqui, na verdade, é que Vila Operária começa a cair Vila Operária de São Paulo, né? Sobretudo. Mas Mas isso é isso é legal, bom. né, gente? Também. Fazer o comparativo é É bom interessante. para a Edilma já marcar isso. Tem alguma coisa O do Rio? número Não? 3 aí, ó. Aí, Vila Vila Isabel, não é Isabel, isso? confiança. Aí, ó. Vamos ver aqui. Mandou bem, Henrique. Túlio Cícero Caetano, 2000. Olha, De que instituição? da UFRJ, da arquitetura. Arquitetura. Ó, Já leu essa, Dilma? Sim, eu acho que eu já li, eu acho que eu já tenho, eu já li essa, sim. Mas eu tô lendo, porque viu, memória, preservação, por causa da arquitetura das vilas. Tem Interessante uma isso. outra. Nem Muito todos os interessante. trabalhos a gente conseguiu encontrar a localização eletrônica desse trabalho, porque existem muitos trabalhos que eles são assim muito difíceis de encontrar na internet, ou então tem essa questão também. Mas a gente tenta sempre colocar e atualizar tudo que a gente consegue. Aqui dentro. Bacana. Deixa eu Não ver. sei, Vila do Vintém aí? Vamos ver. Ele já falou da... Vila do Vintém, não. Aí, Ou Favela do Vintém. Favela do Vintém. Se eu colocar só Vintém, será que ele entende melhor? Não, o Motim do Vintém. Aí é a Revolta do Vintém. E eu caí. Olá, olá.